som aí. A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. Tenham paciência comigo. Amém. Que ministério de louvor abençoado. Pastora Carleise, faça um convite pessoal vir para cá. Tem 3 caronas, tem 3 vagas no meu carro. Eu moro pertinho ali, dou 2 viagens. Tem motorista à vontade. A Débora é uma bênção juntamente com esse ministério de louvor, viu? Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, esse ministério e a vida de cada um de vocês. Amém? Desde já quero agradecer a vida do pastor Fábio, agradecer a vida da pastora Carleise, a esse ministério da família, esse casal abençoado, que veio para somar, não é verdade? Veio para somar, para cooperar, para trazer uma dinâmica e uma direção de Deus para a Igreja Metodista em Vinhosa. Que Deus abençoe sua vida, irmão House, como sacerdote do lar, como provedor. Que Deus abençoe a sua casa, juntamente com a sua esposa. Que Deus abençoe o seu filho, seus planos e projetos para a glória do Senhor. Todas as promessas que está para se cumprir, que seja cumprida no nome do Senhor Jesus. E como igreja, nós abençoamos como família, porque nós estamos no mês da família, e a nossa família é do Senhor. Nós não abrimos mão da nossa família, amém? A nossa família é do Senhor. E toda família tem problema. A minha tem inúmeros problemas, amém? As famílias do Senhor também têm problema, amém? Na casa do Senhor também tem problemas, amém? Nas nossas vidas cotidianas também tem problemas. Mas vale ressaltar que nós temos um Senhor que supera todos os problemas. Não é verdade? E uma frase que a Débora cantou aqui, eu tive que anotar, né? Porque essas frases tem que marcar, né? Tenha paciência que eu só estou com a mão, tá, gente? O médico falou que eu não vou movimentar essa outra não, amém? Quem crê no milagre do Senhor? Ele falou que eu não ia mexer nem mais a mão, ó. Já estou mexendo 1, estou mexendo 2. Eu não estou pegando ainda as coisas, porque pode arrebentar, mas a mente manda pegar, mas eu não tenho força. Eu creio que o nosso Deus é Deus de milagre por completo. Amém? Vocês ouviram o áudio do pastor Fábio? Você viu? Que a recuperação está sendo uma bênção. A expectativa está além do que a medicina. Querido, quando a igreja do Senhor se reúne para orar, nada fica oculto, nada fica parado. O Senhor faz movimentar de um lado para o outro, querido. Quando a igreja se reúne, quando a igreja se prostra, quando a igreja se humilha, o Senhor escancara as janelas dos céus. Você tem orado nesses 21 dias de jejum e oração? Você tem orado? Você tem experimentado dessa dinâmica de separar meia hora, 40 minutos, para falar com o Papai do céu? Você tem separado? Amém? Então a frase que a Débora ministrou foi assim: foi o nosso Deus quem nos encontrou. Amém? Quem lembrou, quem gravou, quem ficou aí apercebido, ela disse: foi o nosso Deus quem nos encontrou. João disse que foi Ele que nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos amou primeiro. O Senhor te amou primeiro, por isso que você está aqui. Amém? O Senhor amou a sua família. Amém? Tenho certeza que eu não vou passar das 10 horas não, tá? Pode ficar tranquilo que eu tenho um compromisso depois do culto, muito importante, que vocês vão ficar sabendo em breve. Certo? Vamos para a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas. É um texto muito conhecido. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Esse texto, se você se encontrou, se quiser colocar de pé, fique à vontade. Esse texto Jesus conta 3 parábolas, né? Muito conhecida. É da dracma, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida
e do filho pródigo. Amém? Glória a Deus. Diz assim, verso 8. Verso 3. Perdão, meus irmãos. Então, lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu até encontrá-la? Achando-a, pôs sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reuniu amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo vós, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Verso 17 desse mesmo capítulo vai dizer assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. A palavra não é minha, não sou eu que vou falar, a palavra vai falar por si própria. Fala aos corações da tua igreja, assim como o Senhor falou no meu. Fala ao coração das famílias, fala nos corações daqueles que nos assistem, por através dessa live, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e amados irmãos, esse é um texto que nós sabemos de cor. É um texto que Jesus fala e ensina por parábolas, e cada um com a sua significância muito importante. Talvez você não tenha parado para observar a importância, e você se assentar e perguntar: mas qual a importância de um homem? Se tem 99 ovelhas, para que ir apenas de uma só? Apenas uma se perdeu no caminho, apenas uma ficou para trás. Mas aquele homem tinha em mente, aquele homem tinha no coração, aquele homem tinha o controle de quem era a sua família, de quem eram as suas ovelhas. Talvez conhecia até pelo nome, sabia? Talvez tivesse até o nome. Zenildo já criou o boi na roça, ele sabe que a vaca tinha nome, não é verdade? Todo mundo sabe, tinha nome. Talvez essas ovelhas, essa que se perdeu, ele talvez tinha um nome para essa ovelha. E ele foi em busca dessa ovelha, não é verdade? Ele foi em busca, procurou e achou. A parábola seguinte conta da mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, perde uma moeda dentro de casa. Alguém pode perder alguma coisa dentro de casa? Pode perder? Dentro de casa perde?
Homem, então, perde muito, né? O que essa mulher fez para encontrar dentro de casa? Espera aí. Se eu não sair com o celular para a rua, se eu não deixei dentro do carro, ele tem que estar dentro de casa, certo? Então eu vou procurar, eu vou acender as lâmpadas, clarear bem as lamparinas, acender os pavis, até que eu encontre essa moeda. E nós, temos procurado com diligência a moeda que foi perdida? Será que nós temos procurado com fé a ovelha que está ferida? Será que nós temos procurado o perdido, que está machucado, que está esquecido? Como é bonito ver a igreja assim, não é verdade? Fala. Como é bonito estar na casa do Pai, como é bom estar na casa do Pai. Mas não quero me atentar nessas duas parábolas, da ovelha e nem da dracma. O que eu quero me atentar é para a parábola do filho pródigo. O menino que tinha tudo, o menino que experimentou da casa do pai. E eu imagino que a casa desse homem tinha fartura, amém? A casa desse homem tinha provisão, amém? A casa desse homem tinha dinheiro, amém? Mas a casa desse homem tinha problema todos os dias. Todo dia aquele homem dormia com a preocupação do dia seguinte. Certa vez, o filho mais novo chega para o pai e aperta o pai. O filho mais novo chega para o pai antes do tempo, porque herança se dá depois que morre, não vivo, certo? E o filho chega para o pai, aperta o pai no canto e diz: pai, o negócio é o seguinte, a minha parte da fazenda o senhor me dá logo de uma vez. Eu quero hoje, para agora, que é meu aqui, é meu, me dá que eu vou seguir a minha vida. Eu vou seguir os meus caminhos, eu vou seguir os meus passos. Ele pede, o pai faz o quê? Imagina que o pai deve ter tomado um choque. Não é verdade? O pai tomou um choque. Imagina você, pai, está dentro de casa, dá todo o conforto para o filho, toda a estabilidade e segurança. E seu filho diz assim: olha, essa faculdade que o senhor pagou para mim, eu não quero para nada. Esse certificado, joga fora. Eu vou experimentar outra coisa, eu vou viver outras coisas, eu vou viver em outro lugar. E esse moço, ele chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte, que eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero conhecer coisas novas. E o pai foi obediente e diz: é de herança, eu vou dar, é dele, não é meu mais, a parte já é dele. Eu vou dar, e o Senhor deu, o Senhor desse servo, desse menino, desse jovem, deram a parte que cabia a ele. E esse menino foi experimentar as coisas, os lugares, e a força está no jovem, na vaidade. Foi gastando, comendo e bebendo, se dando e se prostituindo, e as coisas foram ficando ruins para aquele moço. E muitas das vezes nós também nos deparamos com situações como essa. Muitas das vezes nós pedimos tudo ao Pai, e quando recebemos, saímos e não voltamos mais. Só voltamos quando as coisas estão indo de mal a pior. Muitas pessoas: pai, me dá aquilo, pai, me dá isso, pai, eu tenho direito, pai, eu mereço, pai, eu preciso, pai, eu quero. Faz campanha, faz jejum, sobe monte, faz tudo isso, e o pai dá. Salmo 25:8 diz que o Senhor é bom, não é verdade? O Senhor é bom para com o homem, diz a palavra do Senhor. O Senhor é bom. E o pai dá o que é de direito a esse menino. E esse menino vai experimentar lá fora as suas experiências, o seu convívio, o seu novo mundo, a sua nova forma de viver. Ele não estava mais debaixo da provisão do Senhor, do seu pai. Ele não estava mais debaixo da bênção. Ele estava debaixo da
desobediência. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas não usurpando e não tendo por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo, se tornou humilde e foi obediente até a morte de cruz. Se queremos reter a bênção do Senhor, precisamos manter a obediência até o final. Precisamos manter-se na casa do Pai. Precisamos estar ligado na fonte que é o Pai. Se queremos que as nossas famílias, que os nossos lares, que a nossa igreja, que a nossa sociedade mude, precisamos estar ligado continuamente na casa do Pai. E a casa do Pai é eu, é você. A casa do Pai é a sua casa, é a sua vida, é o seu testemunho, é a sua fé, é a sua perseverança. Essa é a casa do Pai. Mas o problema desse jovem é que ele queria conhecer outras coisas. Ele queria viver outros momentos da sua vida. E ele vai, ele experimenta. E o versículo 2 diz que ele exigiu ao pai, dizendo, o mais moço dele diz, pai, dai-me a parte dos meus bens. Ele pede, ele insiste, ele obriga, ele diz, pai, dai-me a parte que me toca. E eu quero trabalhar com vocês alguns pontos que esse jovem exigiu do pai, que ele cobrou do pai, que ele pediu do pai. Sua partida foi-se para uma terra distante. Verso 13, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e dissipou todos os seus bens. Eu imagino que até o trâmite dos documentos saírem em cartório, que não era eletrônico, até os documentos de herança, de partilha de bens, ficarem prontos, demorou mais uma semana para aquele jovem refletir. Mas eu acho que não mudou de ideia não, tá? Ele não quis mudar não. Ele queria mesmo, ele queria o que era dele. Ele queria a parte dele, de um jeito ou de outro, ele queria a herança dele. E o Senhor atendeu ele. Sua vida no pecado dissipou todos os seus bens. Suas experiências, quando tinha gastado tudo. Verso 14 diz assim, depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quando nós perdemos o Senhor de vista, nós passaremos por necessidade. Quando nós tiramos o foco daquele que é eterno, daquele que é verdadeiro, daquele que é a fonte inesgotável, daquele que é a nossa fortaleza, daquele que é o nosso socorro, e colocamos nas coisas que não convém, nós perdemos o foco de onde estamos caminhando e para onde nós estamos chegando. Mantenha os olhos fitados no Senhor. Você pode até pedir a herança que foi dada, que tem uma herança para mim e para você no céu. Tem uma herança para cada um de nós, que permanecermos fiel até o fim. Há uma recompensa para aquele que corre, não querendo correr para ser o primeiro da fila, mas correndo com perseverança a carreira que ainda está proposta. Cantando, servindo ao Senhor, como homens e mulheres de Deus, buscando o Senhor enquanto se pode achar. E esse menino continua e diz, sua última tentativa, no verso 15, vai dizer, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Querido, esse menino vivia, se vestia, comia, andava, bem alinhado. De uma hora para outra, esse menino perde tudo, joga tudo fora. Já não tem mais expectativa de vida, já não tem mais esperança, já não sabe mais por onde começar. No lugar da casa, do rei, do banquete, da provisão, ele está no lugar dos porcos. Rápido, num piscar de olho. Foi muito rápido, ele exigiu rápido, mas também ele se voltou rápido. Ele tinha tudo,
Ele tinha dinheiro, ele tinha casa, ele tinha fazenda, ele tinha bem, mas ele não permaneceu na casa do pai. Ele saiu. A escolha foi dele. A atitude foi dele. A iniciativa foi dele de sair da casa do pai. O pai não colocou ele para fora. O irmão mais velho não colocou ele para fora. A mãe não colocou ele para fora. E nos dias de hoje, as pessoas estão saindo da casa do pai por qualquer motivo. Para você que está aqui nessa noite, tem uma palavra para o seu coração. Não é tempo de sair da casa do pai. Não é tempo de se afastar da casa do pai. Não é tempo de distanciar-se da casa do pai. Do lugar do pão, do lugar da provisão, do lugar da cura, do lugar da salvação. Você vai entender, do lugar do pecador arrependido, que vem e entrega suas vidas ao Senhor. E esse jovem continua. A sua humilhação, estava satisfeito com comida de porco. Olha só, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. As portas se fecharam para aquele jovem. O único lugar que ele tinha para cair e pedir socorro era no lugar dos porcos. Ninguém lembra quando você estava lá em cima, sim, mas quando você está lá embaixo, passando por prova, se você não estiver na presença de Deus, ninguém vai lembrar de você. Mas o Senhor se lembra. Amém? O Senhor se lembra. Sua grande miséria, ninguém lhe dava nada. Ninguém atendia nada. Ninguém se preocupava com aquele jovem. Ninguém dava atenção. Ah, esse menino era um sem juízo. Esse jovem era um descabeçado. Tinha tudo com o pai. Tinha toda a herança. Tinha todas as riquezas. E de uma hora para outra esse menino surta. Esse menino endoida. Esse menino abandona tudo. Esse menino abandonou a fé, abandonou a família, abandonou a casa, abandonou os princípios ao qual foi criado. Nós temos vendo muitas pessoas abandonando os princípios da fé nos dias de hoje. Abandonando a casa do pai, porque o pai ainda não deu a parte que lhe cabia. Que o pai ainda não deu uma casa própria, não deu um carro do ano, não deu um diploma, não deu um casamento. Pessoas decepcionadas com Deus e se afastando da presença de Deus. E nessa noite, eu quero que você acenda suas lamparinas. Acenda até você encontrar no seu coração aquilo que foi perdido. Eu não sei o que foi perdido na sua caminhada. Eu não sei o que foi perdido na sua família. Eu não sei o que foi perdido no seu lar. Talvez seja uma dracma. Talvez seja um filho que se perdeu na caminhada. Talvez seja um esposo que estava com você e hoje não está mais. Talvez seja uma esposa. Talvez seja um amigo, um parente que você viu, olha, esse rapaz cantava, esse rapaz ministrava, essa mulher dançava, e hoje não está mais na casa do pai. Eu queria que você acendesse a luz e lembrasse de alguém. Até encontrar, até dizer que o Senhor a ama, até dizer que a casa do pai está de portas abertas. Aqui não tem pessoas para julgares. Aqui não tem pessoas para condenar, que não cabe a nós a condenação, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Aqui é o lugar dos doentes, dos necessitados e dos quebrantados e arrependidos de coração, porque um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. O Senhor quer encontrar você nessa noite, e eu, com os corações quebrantados e contritos. E esse jovem tem experiência, mas assim como ele teve uma experiência mal, ele refaz a sua trajetória, refaz a sua caminhada, refaz os seus caminhos, pensa direitinho e começa a anotar. Na casa do pai tinha pão, na casa do pai tinha água, na casa do pai tinha cama, na casa do pai tinha provisão. Espera aí, será que ainda dá tempo de eu voltar? Será que ainda dá tempo de eu chegar na casa do pai e as portas estão abertas? Será que ele vai lembrar de mim? Será que ele vai me conhecer? Será que ele vai saber? Será que o coração dele vai estar aberto para me perdoar? E esse moço sai, refaz, e vai dizer, se despertou, esse moço se despertou, caiu da paixão, da ilusão que ele estava vivendo, trouxe à memória aquilo que dava esperança,
se assentou e disse assim: eu vou na casa do Pai. Então, caindo em si, verso 17, se você estiver acompanhando, disse: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ah, querido, ele refletiu, ele pensou, ele foi sabido, ele foi inteligente. Ele disse: ainda dá tempo. Quantos trabalhadores do meu Pai têm do bom e do melhor, e eu, sendo filho, sendo herdeiro, não tenho mais nada. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar para onde eu não devia ter saído. Não é verdade? Eu vou voltar para o lugar da bênção. Eu vou voltar para debaixo da obediência do meu Pai. Nem que seja como servo, nem que seja como trabalhador, eu vou estar na casa do Pai. Não importa se você é ministro de louvor, se você é pregador, se você é evangelista, se você está dançando aqui na frente, o que importa é você estar na casa do Pai. A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 2, que Jesus estava em Cafarnaum, e em casa percorria a fama, as notícias, que Jesus estava em Cafarnaum, ensinando e pregando a sua palavra. 4 homens ficam sabendo, e tem um amigo paralítico, que não andava há anos. Ele pega esse homem, fica sabendo, mas a Bíblia vai dizer que a multidão era tão grande que não se dava como entrar pela porta da frente. Era grande a multidão, era grande a quantidade de pessoas, porque Jesus, por onde passava, era multidão, milagres e prodígio. E aqueles homens levaram aquele paralítico numa cama, carregado por 4, e colocou na casa aonde Jesus estava. Foi numa casa, Marcos capítulo 2, no início do texto vai dizer que Jesus, estando ensinando a palavra, desce no lugar certo, 4 homens com atitude de fé. E que você tenha uma atitude de fé para conduzir outras pessoas ao arrependimento. Que você tenha atitude de compaixão para conduzir outras pessoas de volta ao caminho da salvação. Que você tenha conhecimento, que você tenha sensibilidade por aqueles e aquelas que estão perdidos. Que você tenha compaixão do perdido, do necessitado. É a igreja do Senhor que tem que alimentar os famintos. É a igreja do Senhor que tem que dar refrigério. É a igreja do Senhor que tem que curar. Porque toda a autoridade foi me dado e a ti também foi me dado, nos céus e na terra. Milagres e prodígios nós temos autoridade para fazer no nome de Jesus. Amém? E esse menino, ele se desperta, já estou terminando, tá, gente? Sua decisão, levantar-me-ei, no verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A atitude daquele menino não foi apenas de reconhecer que pecou diante do Pai. Nós precisamos reconhecer que quando nós pecamos, não é contra a instituição, não é contra a denominação. Quando nós pecamos, é contra o Pai, Criador dos céus e da terra. Nós temos que ter esse coração, essa certeza dentro de nós, que não estamos pecando simplesmente para o homem, ou diante do homem. Nós estamos pecando e entristecendo o coração do Pai. E esse jovem tem a humildade de dizer: Pai, eu pequei contra o Pai de todos, o Pai nosso, o Pai que está nos céus, e pequei também contra ti. No Salmo 51, vai contar a história de Davi, não é verdade? Você acha que o Senhor não conhecia Davi? Você acha que o Senhor, que é onisciente, onipotente e onipresente, não conhecia os defeitos, as falhas e os erros de Davi? Mas o Senhor queria ouvir da boca do próprio Davi, dizendo: contra ti
contra ti, somente contra ti eu pequei. Perdoa. E o Senhor quer ouvir da nossa boca, como filhos e herdeiros e co-herdeiros de Jesus, dizendo todos os dias: Pai, eu pequei contra ti. O pastor Fábio costuma usar a expressão que o nosso Deus é o Deus de hoje, que a sua fé de ontem só serve para experiência. O seu perdão é hoje, o amanhã não cabe a nós, é hoje que temos que se reconciliar, é hoje que temos que pedir perdão a alguém, é hoje que precisamos reatar como filhos, como esposo e esposa, como pais, é hoje que precisamos pedir perdão, que na caminhada ferimos alguém, se na caminhada falamos algo inexperiente, por impulso, dá tempo de refletir, dá tempo de refazer o caminho, dá tempo de se humilhar, porque a mão do Senhor está estendida para perdoar. Assim como perdoou aquele jovem, recebeu de volta, Ele também quer perdoar nessa noite aqueles que se encontram com os seus corações quebrantados. Amém? Sua confissão de pecados, eu pequei, ele reconhece, ele diz: eu pequei. A mesma coisa que aquele jovem, como teve a sua iniciativa sozinho, foi bonita a vida desse homem. Porque ele não colocou culpa em ninguém. Pai, eu pequei por causa de fulano. Pai, eu pequei por causa de Beltrano. Porque muitas das vezes nós queremos terceirizar aquilo que é de nossa responsabilidade para alguém que está em nossa volta. Sendo que nós que temos que assumir a responsabilidade. Mas aquele menino fez uma coisa, aquele jovem teve uma atitude dele dizer: eu que pequei. A escolha foi minha, a decisão foi minha. Eu que optei em experimentar essas coisas. Não foi o meu pai que me obrigou, não foi minha mãe, não foi o meu irmão, não foi o meu pastor, não foi o meu líder. Foi eu por escolhas próprias. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Escolhas sem decisão, sem orientação e sem direção de Deus gera grandes consequências. Para tomarmos escolhas, precisamos primeiramente consultar o Senhor. Porque refazer o caminho fica muito mais doloroso. Fica muito mais trabalhoso. Você sabe quando você está no ABR, quando pega um atalho, tudo fica mais difícil, não é verdade? Você erra o caminho, você chega tarde e por aí vai. Não pega atalho na sua vida, amém? Sua declaração: eu não sou digno, no verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. Olha só a humilhação desse menino. Olha só a sinceridade desse filho. Olha só a dependência do pai desse menino. Trata apenas como filho. Trata apenas como servo, porque eu não sou mais digno. Eu não sei nem se a minha certidão de nascimento tem o nome do Senhor. Eu nem sei, mas trata pelo menos como um empregado teu. Amém? Glória a Deus. Sua prontidão abriu mão de tudo. Seu regresso, levantou-se e foi. Verso 20 diz assim: e levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Correndo, o abraçou e o beijou. Esse menino foi para a casa do pai. Esse menino voltou para a casa do pai. Esse menino alegrou mais uma vez a casa do pai, a família do pai. Esse menino refez todo o caminho de volta, repensou as suas atitudes, os seus erros e continuou não mais lá fora. Optou em não mais estar comendo as migalhas dos porcos, mas sim ser inserido mais uma vez na casa do pai. Irmão, você já falou tanto desse filho. Sim, e o outro filho que você não fala nada? E o outro filho que foi obediente? E o outro filho que viveu a vida toda trabalhando, se dedicando? Não vai dar tempo a entrar para falar do outro filho, que a hora já nos compromete. Mas você não vai falar nada desse filho, Ivan. A parábola tem 2 filhos, conta 2 filhos e o pai. E até agora você só falou do filho que saiu de casa. E o filho que estava em casa? O que esse homem estava aprontando? Ah, meu amigo. Quando esse jovem soube,
O verso 25 vai dizer, presta atenção se estiver com a Bíblia aberta. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos seus criados, lhe perguntou-lhes, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai o mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava conciliar. A Bíblia diz que a ovelha se perdeu. A Bíblia diz que a dracma foi perdida, mas vai dizer que o filho pródigo saiu. Mas e o filho que ficou em casa? E o filho que tinha tudo? E o filho que vai dizer que não transgrediu a lei, que vai dizer que não desobedeceu, que vai dizer que honrava o pai e a mãe, que nunca matou nenhum cabrito, está dizendo aqui, eu não matei nenhum cabrito. O Senhor pega e manda pegar os melhores boi, as melhores novilhas, e faz um banquete para esse menino desobediente, rebelde, atrevido, gastador, imprudente, e eu vou ficar nessa casa, agora quem vai embora sou eu. E esse homem foi embora, e nunca mais se falou nesse homem que saiu. Alguém viu falar o retorno desse homem? Alguém viu falar que esse homem voltou arrependido? Alguém viu falar que esse segundo irmão mais velho se reconcilia com o pai? Alguém veio falar que esse filho mais velho, que tinha direito à primogenitura, que era o primeiro da descendência a subir, a continuidade, a genealogia da família, se caso o pai morresse. Alguém vê falar mais desse jovem? Será que esse jovem volta? E muitas das vezes, nós estamos na casa do pai, como filhos imaturos, como filhos mimados, que por qualquer coisinha, nós saímos e não voltamos mais. Por qualquer falinha, por qualquer frase mal falada ou maldita, por qualquer atitude ou gesto de um irmão que está tentando, na caminhada da fé, nós largamos tudo a perder. O pai disse assim, olha, o que é meu é teu. Você tem direito a tudo isso. Você não tem direito apenas a um cabrito só, um bezerro, um cevado. Você tem direito a tudo. O meu filho estava perdido. O meu filho estava morto. O meu filho estava sem rumo. Ele hoje se reconciliou de volta para casa. Vamos se alegrar. Vamos festejar. Mas aquele homem não deu ouvido. Se foi embora e não deixou ser tratado. Uma pergunta, quem precisava de perdão? Era o filho pródigo ou o filho mais velho? Na nossa casa, quem precisa de perdão? É eu ou meu filho? Sou eu ou meu pai? Ou eu costumo usar de argumentos? Quem é bom de argumentos é ruim de quebrantamentos. Ou eu digo, pai, eu nunca pequei, eu nunca roubei. Às vezes a gente diz isso, não é verdade? Pai, eu nunca pequei, eu nunca roubei, eu nunca matei. Ao abrir os nossos olhos, nós estamos pecando todos os dias. E que nós possamos ter essa sensibilidade no coração, de voltar para a casa do Pai, com os corações arrependidos. E a coisa mais difícil nos dias de hoje, é ver um homem e uma mulher arrependidos de verdade. Você não vê mais quebrantamento, você não vê mais choro, você vê remorso, frustrações, medos e preocupações. Nós temos que se arrepender diariamente para se encontrar com o Pai. Das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos pensamentos, do nosso gesto. Precisamos rever na caminhada como filho. Se verdadeiramente nós temos um coração sensível para dizer, Pai, contra o céu eu pequei, contra ti somente eu pequei. Porque antes de você desobedecer a sua mãe, antes de você desobedecer o seu líder, antes de você desobedecer a sua casa, você está desobedecendo a Deus. Sabe disso.
Eu estou fazendo isso porque o pastor merece. Eu estou fazendo isso porque o líder merece. Não. Quando você está fazendo isso, quando você faz uma atitude dessa, quando você tem uma iniciativa dessa, você está entristecendo o coração de Deus. Mas Ele não retribui segundo as nossas atitudes. Ele retribui segundo compaixão, segundo misericórdia. Lamentações vai dizer que a causa de não sermos consumidos é as misericórdias dele que se renova a cada dia em nossas vidas. Se a misericórdia do Senhor não tivesse alcançado aquele jovem, ele não teria uma nova oportunidade. Ele não seria inserido de novo na família. E aquele jovem refletiu, pensou e se reconciliou. E ainda dá tempo. Eu não sei se você está distante da casa do Pai. Eu não sei que você que nos assiste tem andado em desobediência. Eu quero dizer que não é tempo de andar mais em desobediência. É tempo de refazer o caminho. É tempo de mudar. Mudança. Mudança de comportamento. Mudança de mente. Arrependimento é mudança. Se você mentia, não mente mais. Se rouba, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. É mudança. Arrependimento é mudança. Não é simplesmente estar na igreja. É mudança de comportamento. É uma nova criatura, é um novo homem, é uma nova mulher. É uma nova jovem, é um novo adolescente. É mudança. Arrependimento é mudança, não é remorso, não é choro. Faz parte, mas é mudança de atitude e de comportamento. Que eu e você possamos ter um comportamento de fé, de obediência que agrada ao Senhor. Amém? O importante, para finalizar, a atitude do pai para com seu filho, o amor e a compaixão de Deus pelos perdidos é muito maior do que eu e você possa imaginar. O amor de Deus pelo perdido, pelo sem esperança, pelo sem dignidade é maior do que eu e você imagina. O amor de Deus pelo filho que está lá fora perdido pulsa grande. O coração dele bate, bate, bate. E o amor de Deus, que um dia nos encontrou, foi o Senhor que nos achou, foi o Senhor que nos viu, foi o Senhor que nos olhou para nós nessa noite. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Eu queria encerrar com o ministério de louvor.